Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a todos. Super bem-vindos. Vamos começar uma live hoje falando sobre um tema muito importante. A gente vai conversar. Estou esperando o pessoal entrar. Bem-vindos. Bem-vindos, Beto. Bem-vindos, Renata querida. Bem-vindos a todos, estou muito contente de ter vocês aqui essa noite. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema bem interessante, né? Porque a gente sabe que mais do que nunca as pessoas já estão sabendo o que significa ter relacionamentos abusivos. Então, eu sempre vou estar explicando para vocês, vou estar explicando para vocês, vou contar para vocês situações sobre abuso emocional, situações sobre o abuso que muitas vezes nós sofremos de outras pessoas, sofremos sem saber que estamos num relacionamento abusivo. Esses relacionamentos eles podem acontecer tanto em ambiente de trabalho, quanto sermos filhos de pais, de mães narcisistas, maridos, esposas. Então eu gosto sempre de falar com vocês que eu vou usar, porque eu vou usar ele, mas pode ser sempre ela, pode ser o que for, pode ser com X no final, não tem problema nenhum. Porque esse tipo de relacionamento abusivo, ele acontece e acontece muito no nosso século XXI, que eu sempre falo que é a era do narcisismo, que é a era onde as pessoas estão ligadas nos selfies, estão ligadas no que existe fora. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que nessa pandemia o mundo foi obrigado a ir para dentro. E olha só, imagina as pessoas que vão para dentro e não encontram nada, que vão para dentro dessas moradas internas, essas casas internas que todos nós temos e deveríamos cultivar como um lugar sagrado de autoconexão, de conexão de com tudo que existe e de conexão também com a nossa própria essência, com o nosso saber, com a nossa sapiência interior. Então, nesse momento de Covid, as pessoas que vivem muito para fora, podem entrar num pequeno ou grande colapso. E esse pequeno ou grande colapso depende da jornada, de como que a pessoa vai aproveitar esse tempo de autoimersão, que pode ser muito sagrado, muito especial para todos nós. E dentro desse momento nosso planetário, foram surgindo as lives. Márcio, bem-vindo todo mundo, estou muito contente com todos aqui. Nesse momento planetário surgiram muitas pessoas que decidiram se comunicar. Eu posso dizer que eu sou uma delas através das lives, já fazia um pouco antes e fiquei com bastante vontade, bastante desejo de passar esse conhecimento através da fala mais do que antes, porque antes eu passava esse conhecimento através da escrita, não é? Então, o que hoje eu vou passar para vocês que a gente vai falar especificamente dos vínculos traumáticos, dos vínculos abusivos, né? Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui porque estou na minha casa, estou tocando aqui incessantemente, eu não sei o que é. Só um minuto só um minuto.
Pois não. Ai, 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 cá estou de volta. Então vamos continuar? Vou começar do começo. Boa noite, obrigado por vocês terem me aguardado. Então, essas questões que trazem a informalidade da live, que eu acho surpreendente, porque a vida é assim. Então, a gente vai retomar da onde que estávamos. Para quem chegou agora, bem-vindo, bem-vindas. Então, o que eu estava comentando com vocês é que nesse momento de pandemia, então surgiu a vontade das pessoas se expressarem. Eu quero me expressar, sempre escrevi bastante e tenho o meu consultório particular que eu atendo as pessoas, e agora eu desejo que eu possa expandir através da minha fala também tudo aquilo que eu tenho aprendido e tudo que eu sinto que eu posso passar para vocês de conhecimento. E hoje eu quero falar de um tema que eu acho que é bastante importante, que as pessoas têm muita dificuldade de romper com esses vínculos traumáticos, com esses vínculos abusivos. Por mais que as pessoas saibam que é uma relação lesiva, uma relação danosa para a existência da pessoa, que muitas vezes a saída de um relacionamento abusivo é um grito de sobrevivência, né? A pessoa escolhe pela vida, então assim, eu opto pela vida, não sei o que vai ser depois desse relacionamento, mas com certeza se eu ficar nesse relacionamento, eu literalmente entro em falência psíquica, emocional e física, e muitas vezes a pessoa pode ter a sensação, e eu sempre falo para os meus pacientes, falo para as pessoas, que essas sensações a gente tem que levar muito a sério. A sensação de que algo vai dar muito errado na vida dela, que seja a própria vida, pode acabar com a própria vida também. Então nós somos minas de ação retardada. Se você está num relacionamento abusivo, num relacionamento lesivo, pode ser que em algum tempo, quando você desmonta e se monta de novo, desmonta e se monta de novo, que toda a tua energia vital, de uma hora para outra, ela vai entrar em colapso, e um colapso bastante importante. Então hoje eu quero conversar com vocês, quero contar por que mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim as pessoas têm grande dificuldade de romper esses ciclos abusivos. Então tem pessoas que fazem aquela questão do não contato, que a gente fala bastante, porque é relacionamento tóxico. Mas assim, o que significa esse relacionamento tóxico? Significa que a pessoa virou uma adicta? Significa que a pessoa está viciada num relacionamento? Mas por que é este termo que se usa? E por que a pessoa, quando está dentro de um relacionamento tóxico, tem a dificuldade de sair, e quando sai tem a dificuldade de se manter fora dessa rede que foi tão lesiva e que ela saiu em nome da vida mesmo? Então vou falar um pouquinho para vocês, levarem a imaginação de vocês e imaginarem uma pessoa literalmente drogada, um drogadito, tá? Um drogadito que ele, quando ele vai, esse é o ponto fundamental desse relacionamento, que ele é um relacionamento vicioso, né? Um relacionamento que vicia, que ele é tóxico, que ele funciona como uma adição, né? Uma adição da pessoa que é viciada numa espécie de droga. Só que aqui a droga é um pouco diferente, a droga é emocional. Então imaginem vocês que vocês estão vendo um drogadicto, né? Uma pessoa viciada em drogas, né? E que quando essa pessoa insere a droga, quando a pessoa auto-aplica, se aplica a droga, ela está dependente dessa droga, que ela vai ser atravessada por sentimentos super intensos, êxtase, prazer, aquela sensação de grandiosidade, de se sentir que tudo vale a pena, de achar que aquela situação com a droga
deixa ela melhor do que antes, muito melhor. Olha, já estava ok, mas a droga me deixa muito melhor, uma sensação de bem-estar, de alegria, toda aquela coisa que a droga promove, mas a droga vai promover de uma maneira totalmente lesiva e totalmente desequilibrada, porque o que ela faz, a droga? Ela vai espremer toda essa bolsa que você tem de dopamina, serotonina, tudo isso daí ela joga de uma vez no teu corpo. Quer dizer, ela não injeta nada, ela usa do seu próprio corpo o que você tem para você ficar com essa sensação. Então é como se você tivesse dado 10 corridas na máxima velocidade, chega todo ativado naturalmente, porque o teu corpo está produzindo as tuas endorfinas. A droga faz o teu corpo não produzir, mas ela espreme o que você tem e joga de uma vez no seu corpo. Muito bem, aí para certas pessoas até pode levar para o surto psicótico, mas é algo assim que aquele momento pode parecer maravilhoso, né? Só que esse lugar que espreme e que joga no corpo, no dia seguinte a pessoa tá com todo o ambiente dela, químico, físico, toda a parte neurológica toda espremida, não tem mais de onde tirar esse suco, já gastou tudo de uma vez, de endorfina, de serotonina, de dopamina, gastou tudo, jogou tudo no corpo, dependendo da droga vai jogando. E aí no dia seguinte tem o dia seguinte, e o dia seguinte significa o quê? A falta de todos esses elementos. Então, muitas pessoas sentem uma profunda tristeza porque faltam os elementos para deixar a pessoa estável, para deixar a pessoa bem. Então vai ter uma profunda tristeza. Outras pessoas vão começar a ter um persecutório, pode entrar meio em delírio paranoide, pode ter um monte de tipos de alteração por falta dessas químicas que o cérebro vai jogando no corpo. Então tem que ter um tempo de recuperação para o corpo fazer de novo, encher essas bombas, certo? Então o que vai acontecer com o drogadito? Ele vai, agora eu falei direito, né? Ele vai soltar no corpo, vai ter aquela sensação de êxtase alucinada e depois o corpo faz assim, tem um tempo, enche de novo e cada vez ele vai ficando mais viciado, só que ele vai variar cada vez mais em sensação de bem-estar e mal-estar, bem-estar e mal-estar, bem-estar e mal-estar. E o mal-estar é um super mal-estar. Aqui tem uma pergunta que eu já vou dar a resposta agora. Qual que é a diferença do relacionamento abusivo? Nenhuma. Nenhuma. É a mesma situação. E eu vou falar mais para vocês, que é pior, tá? Pior não, não é pior. É tão ruim quanto, cada um tem o ruim de um jeito. O que acontece? Acontece que o cérebro, nosso cérebro, ele sempre vai se viciando, nós somos máquinas biológicas. Então, se você tem um vício de funcionamento, de hora ter prazer, hora ter dor, hora ter prazer, hora ter dor, você vai funcionar assim. Então, se você estiver num lugar onde você está com dor, é Pavlov, né? É aquela coisa de você estiver num lugar que você está com dor, daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai ficar esperando, que nem aquele cachorrinho que está esperando a comida, você vai ficar esperando porque vem alimento. E quando vier o alimento, você sobe de novo nessa escalada de alegria, certo? Então, como que acontece isso dentro de um relacionamento abusivo? Um relacionamento abusivo é assim, qual que é a diferença disso daí, né? A diferença é que nessas situações onde o abuso está imperando e tal, qual que é o baixo? O baixo é quando a pessoa tem medo de abandono, tem períodos de ameaça de abandono, então ela vai ficando assustada, acuada. Quando a criança vive até a vida adulta com negligência, com pais que não dão atenção suficiente, os filhos ficam pedintes de afeto, então tem aquele mal-estar, aquele sentimento de inadequação e de repente o pai e a mãe dão uma brisinha de afeto ou ele faz uma complementariedade e
faz o que o papai e a mamãe querem e eles olham com um pouquinho de um olhar de acolhimento, e aí dá uma subida, entenderam? E a parte neurológica, ela vai ficando viciada. Por exemplo, se você só recebe maltrato, você lá na frente, para ativar o teu bem-estar, você vai precisar ou de muita terapia ou de muito esporte, ou os dois juntos, que é o melhor. Porque aí você ativa a parte neurológica também para você ter substância para jogar no seu corpo, certo? Então, no relacionamento tóxico, no relacionamento abusivo, esses pseudos, essa pseudo-benevolência, esse pseudo-amor, que promovem uma certa excitação na pessoa. Puxa, eu tô sendo amado, puxa, nossa, agora ele tá bonzinho comigo, agora eu tô me sentindo melhor, eu tô em ambiente mais seguro. Ele vai funcionar como uma espécie de recompensa, Então, eu me comportei, eu recebo a comidinha, que é um olhar amigo, que é uma benevolência, pode ser uma situação sexual, porque muitos dos abusadores fazem uma tirania em relação ao sexo, uma situação que vão retirando a parte sexual ou obrigam as parceiras na parte onde deixam elas em baixa, né? Então tem um monte de facetas de funcionamentos desses abusos que no final das contas eles fazem a gratificação e a recompensa, a gratificação em detrimento da falta. Muito bem, então esse tipo de situação, ela acaba transformando o cérebro num vício tóxico, muito difícil das pessoas se livrarem desse ciclo tóxico. Então, fica difícil porque mesmo tendo consciência que o relacionamento é abusivo e que você saiu, por exemplo, você está fazendo contato zero, por quê? Porque exatamente, mais profundamente, vai cortar rede social, vai cortar tudo quando o relacionamento é muito tóxico, porque você precisa exatamente de se desintoxicar. E se desintoxicar hormonalmente também, porque os seus hormônios, eles estão ativados nesse tipo de resposta automática. E, gente, isso daí é físico, não adianta pensar que, olha, é uma coisa que... Não, é físico. A tua máquina biológica, ela age de forma física em resposta à recompensa, dor e prazer. E a gente se vicia nisso. E eu estou falando de como que as pessoas ficam enredadas nesse tipo de ciclo vicioso de abuso. E por que tem uma certa dificuldade para se desvencilhar disso? Então tem que passar um tempo, e depende da pessoa, um tempo maior ou menor, com esse distanciamento. E o que se faz enquanto a pessoa está nesse distanciamento? Porque tem uma tendência de olhar a rede social, tem uma tendência... Gente, eu só vou avisar que eu vou ampliar bastante esse tema hoje nessa live, porque eu tenho que falar... Já me pediram para falar em relação a filhos, em relação a várias situações, então eu estou iniciando uma parte e vou ampliar entre outras. E vou até inclusive, dar uma hipótese assim, a gente pode pensar e conversar sobre tudo. Então eu vou falar até sobre uma hipótese até espiritual, se vocês quiserem ouvir aqui, né? Porque eu acho que existe um mundo de muitas verdades. Tem verdades que são totalmente palpáveis e verdades que são subjetivas, que está dentro da gente, e outros tipos de verdades. Então a minha intenção é ir comentando com vocês dentro de situações totalmente ponderáveis e que a gente pode pensar a respeito, tá? Então vamos lá. O que você faz quando você está separado e que você não pode entrar em contato porque ainda você está hormonalmente, quimicamente naquele ciclo? Então você vai passar pelo período de descontaminação. E esse período de descontaminação, pensa num drogado, ele vai ter aqueles tremores, ele vai ter aquele mal-estar, vai chutar a parede porque ele quer, porque ele precisa da droga. Aqui a pessoa vai deprimir, tá? E também vai ficar enlouquecida, querendo olhar em rede social, querendo buscar
entender, e o cérebro nessa hora vai ser o seu pior inimigo e pode ser o seu melhor amigo, porque o cérebro, ele pode te mentir e falar assim, olha, fulano já conseguiu outra pessoa e você tá aí sofrendo, olha, então o seu cérebro ele vai funcionar como aquele lá que, olha, ele é bom mesmo, você que era a pessoa que era ruim, ele já arrumou outra pessoa. E ele é um narcisista. Naquele momento você esquece que ele é um narcisista e que ele faz a fase do descarte. Então é muito difícil para um narcisismo saudável e para a pessoa que já está com uma baixa autoestima também, entender que não é que a pessoa foi substituída, é que ela nunca foi vista como pessoa. Esse narcisista, ele objetificou a pessoa, ela não é uma pessoa. Então ele vai fazer isso daí com todas. Só que nesse momento que você está nesse vício, tudo fica muito confuso. É o momento que eu falo que você está no meio daquele túnel. É isso mesmo, Sandrinha. Você está na fase de abstinência. E essa fase de abstinência, para quem tem, eu gosto de falar assim, uma libido assim, mais viscosa, às vezes até numa questão de luto é mais difícil de transcender o luto, porque gruda mais. Então tem um tempo que é de cada pessoa, um tempo é para a pessoa se revigorar. Uma das dicas fundamentais que eu falo para esse tempo, quando a pessoa já sabe que precisa sair do relacionamento abusivo, é fazer a terapia. Hoje eu coloquei um post sobre o EMDR. O EMDR, eu trabalho há muitos anos com o EMDR, eu sou uma das maiores, eu sou uma das pessoas, né, que hastei a bandeira para o MDR, porque ele faz o reprocessamento cerebral. Então, eu vou explicar também um pouquinho como que pode o MDR ajudar as que eram vítimas e agora são sobreviventes de relacionamentos narcisistas, que podem ser tanto homens como mulheres e que precisam resgatar os recursos pessoais, iluminar esses recursos para ter a sanidade de perceber quem era esse outro de modo distanciado e não mais contaminado. E entender o porquê que foi fisgado num relacionamento tão tóxico e tão perigoso quanto esse. Muito bem, o MDR, ele mexe com os hemisférios cerebrais e ele traz quando você tem uma perturbação, a gente faz como se fosse um mapa, um campo cirúrgico cerebral, e a gente reproduz a fase REM do sono. E o que é a fase REM? É a fase que a gente sonha. E o que acontece na fase que a gente sonha? A gente vai reprocessar conteúdo emocional, entre outras coisas que eu também acredito, mas no foco aqui, a gente vai reprocessar conteúdo emocional mal resolvido, mas de modo simbólico. E por que de modo simbólico? Porque nós estamos não no universo de vigília, a gente está no universo onírico. E no universo onírico, a gente tem outro planeta com outros códigos. E os códigos do universo onírico, quando o eu onírico está lá, ele entende. Então, se você está vivenciando um sonho de reprocessamento, um sonho, e você está vendo uma coisa totalmente bizarra, que aqui no lado de vigília você ia achar bizarro, quando você está no sonho, o teu eu onírico não vai achar bizarro, vai achar normal. Depois que você acorda com o eu de vigília, você fala assim, nossa, que absurdo, eu sonhei que estava assim, eu sonhei que eu estava assado, eu sonhei que aconteceu isso. E você vai achar totalmente, e daí você vai para a terapia convencional e vai analisar esse simbolismo daqui. E aí você vai se transformar através da análise do simbolismo do sonho. E funciona super. Agora o que eu vou contar para vocês, que a nossa vida de vigília, ela não é diferente da vida onírica. E da mesma forma, acontecem situações repetitivas na nossa vida, simbolismos na nossa vida, e a gente não entende qual que é esse simbolismo, assim como no sonho. No sonho você vai vivendo e vai achar, aconteceu isso, aquilo no mundo onírico, e aqui a gente fala, puxa, está acontecendo de novo isso. O MDR, ele vai usar essa situação, essa cena que você tem na sua vida, que pode estar se repetindo. O MDR pode ser qualquer cena perturbadora, que está te trazendo uma repetição e que significa, estou traumatizado em relação a algo,
E eu estou revivendo e vivenciando porque eu estou buscando me transcender nisso. No sonho é isso, quando você tem sonho recorrente. E mesmo quando você não tem sonho recorrente, você está o teu cérebro está tentando reprocessar conteúdo que ficou indigesto. Concordam? Bom, no mundo de vigília, sem que a gente saiba, a gente faz isso. A vida vai fazer assim: ô, acorda, acorda, tá acontecendo de novo. Olha, tá muito tempo, você tá na mesma relação e tá se repetindo esse cenário. Acorda. E se você não acordar mesmo para tomar uma atitude, para fazer uma transcendência nisso, você vai ser de algum jeito intimado a acordar através de uma doença. Esperamos que ninguém chegue nisso daí, mas muitos chegam. Muito bem, quando você está nesse lugar, no MDR a gente escolhe uma cena perturbadora e a gente começa a reprocessar por todo o protocolo que existe no MDR e que a gente trabalha de um jeito bastante interessante, que é um jeito mais mecânico. A gente trabalha com a mecânica do cérebro e essa situação ela vai sendo reprocessada por vários pulsos que a gente dá, como se fosse no sonho. Então você vai vendo desenvolver, nós somos fadados à sobrevivência, então essas partes que vão acontecendo é como um reprocessamento para você se dar bem numa questão do teu estado de vigília, assim como você quer se dar bem no sonho que tem ter relação com esse estado daqui. Não sei se ficou claro, se ficou muito confuso, mas o que eu posso dizer para vocês é que super funciona. A gente consegue, o cérebro ele vai ligando histórias, vai ligando pontos por associação até a gente chegar no ponto chave, no ponto traumático, e que é o ponto onde em algum momento da sua vida você deixou de perceber a realidade como ela poderia funcionar de modo saudável, e de repente você tem uma crença negativa sobre tudo que te cerca, sobre os seus caminhos, você não se acha uma boa pessoa, tal, só que você esqueceu que você não se acha, você não conta pra você. Então o MDR ele faz você lembrar, dissolver essa crença e ver o quanto que você tem de recursos e que esse lugar aí fica te contaminando e você fica na impressão que você não é uma pessoa tão boa e fica aceitando a demanda de um outro aqui, que ele te pega exatamente nas crenças, te pega exatamente nisso, e ele funciona como literalmente o seu algoz. Mas ele é só um cenário do teu sonho, deste cenário aqui. Então você também precisa trabalhar o teu mundo interno para você se fortalecer e ver que isso aqui é um ser que está totalmente adoecido, certo? Muito bem, essa é a ajuda que a gente pode dar em terapia para essa descontaminação emocional, histórica da pessoa, porque ela vem com uma fragilidade que foi laçada por esse abusador, certo? Então a gente vai fortalecer, porque a pessoa já está adulta, ela não é só isso, ela tem muitos recursos, só que está dissociado. O que a gente faz no MDR? A gente junta isso daqui e deixa a pessoa pronta, reprocessa esses ambientes que estavam inseguros e ativa a rede neurológica para funcionar de uma maneira boa, mais adequada. E fora isso também, juntando a isso, tem o conhecimento, que é o que eu desejo que vocês tenham sobre relacionamentos abusivos, sobre como que as pessoas podem e precisam sair desses relacionamentos e como que a gente pode se ganhar em nível de autoconsciência e de qualidade de vida. Tá bom? Tá bom até aqui? Então, e o que mais que a gente pode fazer? A gente pode traçar novos rumos de vida. Então, quando a pessoa, como o processo de cura para você se descontaminar dessa relação, que é o tema dessa live, né? Aqui a Flávia está falando assim, a insegurança. Isso sim, a gente trabalha em MDR, mas não só. Tem um programa que você precisa fazer com você mesmo para se dar coisas, para lembrar de quem você era antes da relação e para você começar a se oferecer presentes da vida. E o que são esses presentes da vida? São situações que te dão prazer e que podem ser das mais simples às mais complexas, não tem problema. E olha,
aqui não é uma questão da pessoa ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro, o dinheiro não conta aqui. Então tem muita gente que fala assim, mas ele vai ficar com todo o dinheiro, ele vai não sei o quê. Só que as pessoas deixam de entender que a prosperidade mesmo é o valor que você dá para a sua vida. E quando você age com prosperidade com você, inaugurando situações, olha, eu quero andar de bicicleta, olha, eu vou... E vai pelo simples, porque a vida em si, ela não precisa... É aquela coisa assim, que você pode ser sofisticado porque você é simples, é um outro olhar para a sofisticação, você entendeu? Então a pessoa... ela que está presa em dinheiro, que está presa em um monte de situações de apego, ela está na escassez. Ela não está no movimento de autoprosperidade que sim, que gera prosperidade. Então precisa trabalhar essa crença também e acreditar que você não está próspero quando você não está num relacionamento bom. Muito bem. Continuando aqui. Tá? Então, assim, essa é a parte que eu falo para vocês da dificuldade e do que as pessoas podem fazer para se ajudarem na hora da separação. Outra coisa, assim, tracem metas para novos caminhos de vida. O que vocês podem fazer que você ficou muito isolado, esse abusador te isolou socialmente, então vai buscar as amizades antigas, vai fazer um curso, vai entrar nessas redes, aí sim, nessas redes. Outro dia um paciente meu me contou que ele saiu de um relacionamento abusivo, casado de vários anos, e ele me contou que nas redes sociais tem encontros de bicicletas, que tem encontros de balada, hoje em dia não mais, né? Mas eu não sei que tipo de encontro que tem, mas pode ser encontros de agrupamentos que falam de conversas afins e que as pessoas vão se apresentando e vão se conhecendo. Então só a pessoa estar aberta, sem preconceito e tomar o devido cuidado, que ela pode imediatamente começar a se sociabilizar. Esse é um ponto. Outro ponto importante para as pessoas que estão saindo de relacionamentos é assim, muito cuidado para ter o discernimento de que quando você vai entrar no próximo relacionamento, de que você tem ciência e você já se descontaminou desse mal-estar. Se você está muito ciente, você já se deixou o passado no passado. Porque se você tiver um fio condutor solto, e não tiver clareza da relação onde você estava, de como você se movimenta na relação, é provável que você ainda atraia por frequência sua relacionamentos parecidos. Não é um mapa de que você vai atrair, mas a minha sugestão é que você tenha plena consciência do lugar onde você está. Então eu não vou falar jamais, não vá buscar um relacionamento de imediato, não vou dar essas regras, porque eu acho que nem tenho o direito de fazer isso daí, mas eu acho que as pessoas precisam ter a percepção de como elas estão se sentindo e de como que e trabalhar esse sentido interior para perceber se outro que está nesse momento na vida dela, até poder ter autonomia e discernimento sobre a própria percepção com bastante clareza. Já teve quando saiu do relacionamento, agora não precisa mais incorrer no mesmo erro. Muito bem, agora a gente vai falar como saber se não há o fio solto. Uma boa pergunta, excelente pergunta, olha só. Eu tenho falado nas lives, e algo que eu acho que é muito importante é você trabalhar o sentido do teu corpo, e isso se chama muitas vezes ruído. Então se você está ainda com um pouco depressivo, um pouco triste ou muito instável, então dá um tempo e começa a se experimentar em situações que te gerem prazer e que você pode ficar bem tranquilo. E esse é um ponto. Segundo ponto
Na hora que você estiver na conversa com outra pessoa, veja, observe como que a pessoa funciona, observe o histórico da pessoa, observe se tem aquele love bombing direto que é fora do normal. Então você precisa conhecer, e isso é uma das dicas que eu sempre dou, conhecer como que esses abusadores funcionam na íntegra, porque são 1000 facetas, eles são realmente muito bons no que eles fazem, mas eles não são imbatíveis. As pessoas tendo conhecimento e se fortalecendo, elas não precisam nunca mais ser vítimas de abusadores. Então, mesmo se você até pode ter um certo fio solto e não ter percebido, mas o teu conhecimento vai fazer você tomar conta de você. Se você ainda está naquele vício do up and down, que é aquele vai para cima, vai para baixo emocional, então você precisa tomar um cuidado, porque muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos e acham que não tem graça porque não tem essa montanha russa, e que acham que o relacionamento está muito tranquilo porque está tão viciado nesse tipo de excitação que esquece que um relacionamento tranquilo é uma maravilha, que pode ter qualquer outro tipo de excitação no relacionamento, mas não de deixar a pessoa tão mal e tão infeliz a ponto dela ir lá embaixo, depois subir. Então, isso não estou falando de características pessoais que já vem com a pessoa, estou falando do que acontece já no relacionamento, que é a dinâmica do abuso, né? Porque tem pessoas que já têm uma orientação mais depressiva, tem uma pessoa, então não dá para colocar isso tudo na parceria, por isso que vale a pena a pessoa sempre se conhecer, né? Eu estou vendo aqui umas perguntinhas aqui, né? Então, e aqui, eu tô olhando umas perguntinhas e a gente precisa prestar atenção nessas características que são intrínsecas das pessoas e o que perturba elas, buscar ajuda também quando necessário, né? E aí, a gente vai para um outro lugar aí, né? Então, eu vou falar só um pouco mais de como que a pessoa fica na hora da separação, a dificuldade, e para ela não se afetar e saber que é uma fase desse movimento de recuperação. Pensa que você, quando acaba de se separar, você está se recuperando, você está num auto-hospital, vai para terapia, ou mesmo se não vai para terapia, você está se cuidando, você tem um momento de recuperação do ciclo tóxico. Então, em algum momento pode ser que você fica numa fase de falência de forças, pode ser que se você quer se separar, você passa pelas mesmas coisas, você já sabe do mecanismo que esse parceiro faz, porque depois uma hora ele vai querer ser tudo de bom para você de novo, para te resgatar, para te colocar em sono profundo de novo. Outra hora ele vai te agredir com uma fúria violenta a ponto de você ficar, né, e com aquele medo que você tinha. Daí você fala assim, mas pra que eu preciso ter esse medo? Eu já não tô com esse cara, eu já quero sair desse cara, né? Mas aquelas memórias vão deixando a pessoa. E aí você vai vendo o que é falta de respeito, o que você sucumbia e nem se dava conta que era falta de respeito. Então, tem um momento de transição para a pessoa perceber como que a trama vai ficando, e tem aqueles que descartam e não querem nem saber das presas, olha, fui abandonada, e você vai tendo toda essa percepção e vai lidando também, que é um trabalho importante, porque faz parte desse vício, a princípio, uma obsessão em pensar na pessoa, uma obsessão. Então, quando tiver essa obsessão, lembra que faz parte do vício, que ninguém mais está em todos os lugares, porque a pessoa que é abusada parece não pode ficar sozinha porque está sempre se sentindo acuada. E lembrar que muitas vezes as pessoas têm saudades dos bons momentos, como uma pessoa que faleceu, só que esquece que os maus momentos são perigosíssimos e que os bons momentos são poucos momentos e que trazem aquela sensação de plenitude até por conta do alívio do mal-estar que tinha anteriormente. Então é a recompensa. Então tem que olhar a situação
que não é que tinha bem-estar, é que essa situação é uma situação que era compensatória. Então lembrar desses momentos onde teve incredibilidade em relação a você, onde teve invalidação em relação a você, desqualificação, onde você foi totalmente acuado. Então, são situações que eu falo também para muitos dos meus pacientes que muito tempo depois os traumas começam a aparecer porque a pessoa também já está fortalecida para até entender e ver mais o que aconteceu consigo própria. Agora eu vou dar uma pitada aí de algo espiritual aí, vamos ver como que pode ser para vocês. Pode ser uma simbologia também, né? O que acontece, o que esse abusador tem a capacidade de fazer com a vítima que deixa ela tão um robozinho, sem alma. E ela fica que nem um zumbi no final das contas, né? O que será que ele faz? Então, quem será que é esse abusador? Vamos pensar numa história de ficção, né? Não vou nem falar que é espiritual, uma história de ficção. Que existe um abusador e que tira todas as forças dessa vítima. Então que ele funciona como uma pessoa maravilhosa e quando ela vai ver ele é uma kriptonita. Lembra da kriptonita do super-homem? Ele vai funcionar e ele vai tirando todas as forças. Mas o que tira toda a força da pessoa? É o vampiro que vai lá e suga o sangue, que a gente já ouviu muito falar disso? O que ele faz, né? Olha só o que ele faz. Vamos dizer que ele tem a capacidade de roubar essa parte que eu não vou dar o nome, mas assim, essa parte da alma da pessoa, tá? E quem que fica nesse lugar aqui, ocupando esse lugar? Ele mesmo, a cabeça dele entra na pessoa, a pessoa fica um saco vazio e ele entra, então fica um corpo e ele ocupa esse corpo. E o que ele faz com esse corpo? Ele vai retirando toda a energia e essa parte que é a alma da pessoa, onde está? Aprisionada. Está aprisionado. Olha a cena, gente. Ele seduz a vítima. Olha que macabro, hein? Ele seduz a vítima. Aí o que ele faz? Ele abstrai a alma da vítima com toda a manipulação. Ele entra nesse lugar oco. E todas as forças dessa alma voltar, ele fala, cai fora, até que a alma fica lá e ele ocupa, ele é o dono desse corpo que ficou vazio. Que é isso que acontece com as pessoas? Será? Bom, fica um conto de ficção aí, lembrando que aqui a gente fala exatamente do autorresgate, da jornada do herói. Então aqui quem só não vence quem não quer, porque a pessoa que percebe que cada vez mais essas forças aí de conhecimento estão vindo para as pessoas se libertarem desses tipos de abuso que existe por aí e que é plenamente possível, existe terapia, tem gente que me pergunta, será que a Ariadne linda, querida, minha amiga de escola ainda. Então, esse tipo de conhecimento, ele fica cada vez mais exposto para as pessoas saberem e poderem se resgatar em todos os tipos de relação. E me perguntaram aqui também, quando se tem filhos, como é que faz isso daí, esse tipo de separação. Então tem uma coisa que eu sempre aviso e falo para os meus pacientes, que essas minhas pacientes, os meus pacientes, eles precisam se trabalhar muito, ser muito firmes, totalmente descontaminados, para que eles possam lidar com essa trama que vai continuar, esse tipo de abuso, infelizmente ele vai continuar, ou esses pais esquecem totalmente dos filhos, que é uma das coisas que pode acontecer, ou essa trama continua na competição com a mãe, em detrimento dos filhos. Esses filhos podem ser as novas vítimas do abuso dos pais. Sinto muito de falar isso, mas é o que pode ocorrer, sim. Então, na hora da separação, a minha grande dica é que essas mães ou pais,
eles possam se fortalecer e deem o exemplo que a escolha foi pela vida mesmo, que não dava para ficar num modelo tóxico, que isso daqui até para a criança, numa idade mais para frente, se a criança é muito pequena, ela poder ter a chance de ter o discernimento de ver quem é quem, porque quando os pais estão muito juntos, fica muito misturado. E ainda fica aquele peso de que eles estão brigando e fica aquela nuvem escura em cima dos filhos. Quando existe uma separação, os pais têm a chance de se fortalecerem, não ficarem contaminados pelas articulações do abusador, porque eles vão querer que as ex-vítimas, que são sobreviventes, entrem em colapso, percam a guarda dos filhos muitas vezes, ou que elas sejam faladas como se elas fossem as pessoas piores do mundo, para que eles, os abusadores, sejam os maravilhosos. Então, o que eu posso dizer para vocês é assim, que quando a pessoa estiver muito bem, que eu sempre falo para as minhas pacientes assim, a melhor vingança é você estar bem, né? Então, quanto melhor você estiver, menos contaminada com todos esse tipo de abuso que esse abusador pode fazer em relação a você, e souber dar limites claros para o abusador, melhor, e você ficar estável e ser um porto seguro para o seu filho, ele vai saber aonde que ele pode se acolher e aonde ele pode confiar. Esse é um ponto. Eu muitas vezes oriento, se as pessoas podem, têm condições, de deixar durante um bom período as crianças em processo terapêutico, porque vai auxiliar de uma maneira bastante importante para que essas crianças saibam definir e ficar, porque afinal são filhos dos dois, têm o DNA dos dois, e como que eles possam fazer essa alquimia dentro de si com o melhor de cada um dos pais, mesmo que tenha um pai que seja altamente abusador, que essa criança possa trazer esse tipo de percepção e com as frustrações que ela for passar, como todos nós, que ela possa sair mais forte do que nunca. Então, que ela se fortaleça através dessas frustrações e que ela possa ter o discernimento e a força para também entender quem é quem, como que funcionam as pessoas e os modelos que ela vai querer seguir, e que não são só o do pai e da mãe, que tem tio, tia, tem um monte de modelos hoje em dia saudáveis para se seguir e pegar o que os pais têm de bom, sabendo também com o tempo fazer esse tipo de discernimento, desde que a mãe, se for o caso, ou o pai, estejam muito bem trabalhados e descontaminados quimicamente, que é isso que eu estava falando nessa live aí, que eu estou dedicando a falar esse tipo de contaminação. Deixa eu ver. Tem casos quando a pessoa não tem filho que pode ter o contato zero totalmente, que é algo que eu acho bastante saudável quando não se tem filhos, e ter um distanciamento, e quando a relação fica contaminada de qualquer jeito, se vocês puderem até por um intermediário para falar durante algum tempo, também ajuda a não infestar o ambiente quando se tem filhos, certo? Então, gente, hoje é esse o recado que eu quero dar para vocês. Se alguém tiver com mais alguma questão, quiser falar mais alguma coisa, eu ainda estou à disposição, mas já vou me despedindo de vocês. Falando que a semana que vem a gente vai ter outra live, vou dar algumas sugestões de assuntos essa semana e vou ver se vocês a gente faz um ranking, que nem eu já fiz de uma outra vez, e a gente vai escolhendo os assuntos que são mais, que vocês querem mais saber sobre essa questão do despertar e sobre relacionamentos abusivos. Então, vou deixar um grande beijo aqui para todos vocês. E a minha fala de sempre, que é a minha marca registrada, que é quanto mais despertos, melhor. Um beijo com bastante carinho, e quem quiser falar alguma coisa, alguma ideia para a próxima live, pode colocar ou no direct ou nas minhas postagens.
A última pergunta aqui, se o abusador pode amar a vítima. Ele ama o que ele produz para ele. A vítima é uma utilidade para ele, serve como utilidade. Ele ama ele ama o que a vítima pode satisfazê-lo como utilidade. Um grande beijo para vocês e até terça que vem. E quanto mais despertos, melhor.